Queria agradecer demais a presença do Remo. O Remo é um cara que é de um notório saber em pesquisa clínica, né? O Remo é meu orientador na pós-graduação de pesquisa clínica na Gallen Academy, né? É o diretor científico da Gallen Academy. Pedro tem um currículo invejável, o Remo tem um currículo invejável, né? O Remo é pós-doutorado pela Harvard Medical School, né? Ele teve, para quem é cardiologista aqui na sala, ele teve o prazer de pesquisar no grupo do Brownhund, né? De ser orientado pelo pessoal do time Group, né? Tenho orgulho de chamar o Remo hoje de meu mentor, né? Um dos meus mentores dentro da Gallen. Assim, estou aprendendo demais de pesquisa clínica e eu tenho a nítida sensação de que quanto mais a gente estuda pesquisa clínica, quanto mais a gente se apodera e apreende essas ferramentas de análise de artigo, desde as mais simples às mais complexas, a gente tem a capacidade de se tornar um médico melhor, porque o nosso senso crítico vai aumentando, a nossa capacidade de busca por informação e o filtro dessa informação ser uma informação de alta qualidade vai aumentando exponencialmente. Então, a ideia de trazer o Remo surgiu de uma conversa minha e do Bruno Beber, que é o vice-presidente, que está aqui na sala, tá? Da gente trazer algumas aulas que a gente chama carinhosamente de fora da caixinha, Remo. Então, aulas que não são exatamente de um assunto médico, mas que falam diretamente com a prática médica. Então, a gente trouxe, por exemplo, assuntos em LGPD, a gente está para trazer de compliance, agora pesquisa clínica. Então, tentar expandir as fronteiras do que seria essa nossa reunião de educação continuada, né? E ter você aqui é um privilégio, camarada. Então, você aqui é realmente um privilégio, porque você é um cara espetacular, tanto do ponto de vista de currículo formal, mas enquanto pessoa, com a sua generosidade ímpar, cara. Então, muito obrigado por ceder seu tempo para a gente. E eu sou conhecido por falar muito, mas eu vou interromper por aqui, fique à vontade. Bom, primeiramente, pessoal, eu queria dar, então, oficialmente boa noite a todos. Agradecer também, Wilson, o convite. A gente fala, né, Wilson? A gente sempre tem um prazer na Gallen de, obviamente, colaborar com os nossos alunos, sabendo que isso estende a nossa missão, né? Não adianta só a gente dar a aula, o curso, mas também a gente quer fazê-los crescer. E justamente o que você falou, você disse tudo, né? Trazer assuntos que muitas vezes não são lembrados na formação, mas são importantes para todas as especialidades médicas. Então, eu vou basicamente, pessoal, eu vou apresentar aqui coisas um roteirinho assim, bem simples, e o mais legal aqui é a gente bater um papo, discutir, até mesmo se vocês quiserem trazer exemplos do dia a dia para a gente discutir, debater aqui, fiquem à vontade, tá? Então, eu vou colocar aqui os slides. Eu queria até dar uma olhada. Eu acho que vai estar funcionando bem, mas, em todo caso, eu queria só que vocês me darem o feedback. Dá para ver aí o slide? Funcionando muito bem, cara. É excelente. Tá ótimo. Então, vamos dar início aqui, falar um roteirozinho de bolso, né, para a gente interpretar corretamente um artigo científico. Esses são meus conflitos de interesse. Então, quando você está diante de um artigo científico em algum dos jornais de medicina, é muito comum o pessoal ter aquele entusiasmo inicial, né? Ficar meio assim, foi publicado no New England, então é verdade absoluta, então quer dizer que eu tenho que usar agora para todo mundo. Então, existe um pouco, às vezes, essa premissa de que a literatura médica você vai engolir tudo aquilo que te falam sem pensar muito e sem ter nenhum olhar crítico. Mas, na verdade, a ideia é que vocês, a partir de agora mesmo, a partir do término dessa aula, se eu puder mudar essa atitude de vocês, independente da questão técnica, eu já vou me dar por satisfeito, que é o quê? A gente fazer com que vocês percebam. Não, eu não estou dizendo que essas revistas publicam algo de má qualidade ou que publicam algo que é falso ou fajutado, não é isso. É lógico que para se publicar num jornal como esse, a peneira é muito, muito difícil, não é qualquer realmente material que passa pelos editores, mas o que é importante vocês entenderem
primeiro, saber que existem limitações no que diz respeito ao conteúdo científico de um artigo, mesmo nas melhores revistas, de tal maneira que você pode sim parar, dar 2 passos para trás e dizer, espera aí, será que é isso mesmo? E 2, entender a fazer um roteiro passo a passo. Eu até já vou contar para vocês um segredozinho que eu ensino, não sei se eu já ensinei para vocês, Wilson, na pós, mas de que é uma maneira rápida de você ler um artigo corretamente, mas de uma maneira mais rápida, assim, quando você está com uma certa pressa. Eu vou contar para vocês em detalhes como que eu costumo fazer, inclusive no meu dia a dia. Então, o primeiro ponto é que quando você vai ler um artigo, todo artigo, a mensagem dele, ela pode ser conduzida por essas 5 perguntas aqui, que eu apelidei de as 5 perguntas de ouro, e o número 5, para ficar fácil lembrar, é só lembrar o número de títulos da seleção brasileira, pentacampeã mundial. Então, são 5 perguntas. Pergunta número 1, o quê? Número 2, por quê? Número 3, como? Número 4, e aí? E número 5, e agora? Então, toda vez que vocês forem ler um artigo científico, sugiro que vocês se lembrem dessas 5 perguntas. E aí, ao ler o artigo, pensem como responder a cada uma delas. Agora, mais especificamente, onde que estão essas perguntas? Estão nas partes do artigo. Você tem o título, a introdução, os métodos, os resultados, a discussão e a conclusão. Então, primeiramente, a pergunta o que e por quê é exatamente o título e a introdução. Então, quando você pega um artigo para ler, você vai... Primeiramente, as pessoas às vezes têm a mania de ler só o resumo. O resumo, eu sugiro ler só por último, ou você só lê para fazer aquela filtragem inicial. Será que isso aqui me interessa ou não? Mas o resumo não tem absolutamente nenhuma utilidade, a menos que seja apenas para rastrear. Imaginem que vocês vão ao cinema e vocês dizem assim, cara, eu quero escolher qual filme assistir. Então, eu estou lá vendo Vingadores número 38, né? Já, sei lá quantos já fizeram. Tem gente que vai querer assistir a Barbie, tem gente que vai querer assistir ao Oppenheimer lá, e um monte de coisa. Tem gente que vai querer assistir a um desenho animado com o filho. Só que antes de assistir ao filme inteiro, você vai ler a sinopse. Se você disser, não, esse aqui me interessou, aí você vai assistir. Eu nunca vi alguém chegar ao cinema e dizer assim, não, eu li a sinopse, vi o trailer, então eu vou amanhã falar para meus amigos que eu assisti ao filme. Não tem sentido isso. Vocês nunca fizeram isso, certo? Então, da mesma maneira, vocês não vão fazer isso com o artigo, de ler apenas o resumo e sair no dia seguinte contando na enfermaria. O resumo é apenas, lembre-se, como a sinopse de um filme, para dar uma olhada, dar uma geral e saber se vocês vão ler o restante. Então, quando vocês forem ler, a gente tem a introdução, que é posicionar o assunto do artigo. Então, você vai entender o que é que está sendo estudado e por que ele está sendo estudado. Então, a introdução nada mais é do que, o nome já diz tudo, é uma introdução, é uma história inicial, um preâmbulo. E como toda boa história, ela tem que ter início, meio e fim, certo? Então, basicamente, a introdução, ela pode ser resumida a 3 partes. Existe uma pergunta sobre um determinado tema, a pergunta é importante ou é relevante, e eu tenho a resposta. Eu quem? O autor do artigo. Então, a introdução só serve para isso. E aqui vem a primeira dica do fronte de batalha que eu teria a dar para vocês. Se você vai ler um artigo sobre um assunto que você domina profundamente, então vamos supor, aqui eu, por exemplo, minha área de atuação mais específica na cardiologia é doença coronária. Então, se eu for ler uma publicação sobre doença coronária, provavelmente eu posso pular a introdução, porque eu já sei o preâmbulo daquilo ali. Agora, se eu for ler um artigo sobre transplante cardíaco, eu não vou pular a introdução, porque eu preciso entender um pouco o que é que está sendo falado ali. E se eu for ler um artigo sobre uma outra área da medicina, como, por exemplo, reumatologia, aí é que eu não posso pular mesmo.
Então, você pode até pular a introdução, a depender do grau de familiaridade que você tem com aquele tema. Recomendação para os estudantes, já que tem alguns deles na plateia. Jamais pulem a introdução, porque estudante tem que, né, praticar tudo de maneira mais completa, até porque você é estudante ainda. Mas, no assunto que você está familiarizado, a introdução pode ser simplesmente pulada. Agora vamos para a segunda parte, que como a pesquisa foi feita, que são os métodos. Então, os métodos são aquela parte que vai falar como o estudo foi feito, e aqui é onde vem a segunda dica importante da noite, que é o seguinte: enquanto a introdução, a depender da familiaridade que você tem com o tema, você pode simplesmente pular e não ler a introdução. No caso dos métodos, é talvez a única parte de um artigo que você jamais pode pular. De todas as partes, é a única que você vai ter que ler por inteiro, de uma ponta a outra. Por que isso? Porque aqui eu vou fazer mais outra analogia para vocês entenderem melhor. Aquela brincadeira, né? Se você vai à cozinha de um restaurante e a cozinha é horrível, é suja, você já não vai querer comer naquele restaurante. Ainda bem que ninguém fica vendo a cozinha de tudo, né? Senão a gente ia tomar um susto. Mas imagina que você vai a um restaurante e a pessoa está te mostrando a cozinha ali, na sua cara. Então, a cozinha do restaurante vai dizer se a comida é bem feita ou não. Assim como a seção de métodos vai dizer se o artigo é bem feito ou não. E por que é muito importante ler essa parte? Porque é justamente aí onde estão as grandes ciladas do jogo. Você pode até ler a conclusão e achar que aquilo é uma maravilha e se aplica à prática clínica. Mas você jamais vai saber interpretar e aplicar o resultado se você não ler os métodos. Eu vou dar um exemplo bem prático, que é bem comum. Você pega lá um artigo no New England que fala, por exemplo, que corticoide diminui mortalidade na pneumonia. No dia seguinte, você chega cantando de galo na enfermaria, dizendo: olha, tá vendo? Agora eu vou dar. Só que você esquece de ler o artigo e ver os critérios de inclusão do estudo. E você não percebeu, por exemplo, que pacientes com pneumonia e choque séptico, só estou dando exemplo, tá, pessoal? Não estou nem falando do artigo que existe, eu estou só, é uma hipótese, foram excluídos do estudo. Aí você fala: e agora? Eu saí falando na enfermaria que era para dar corticoide, agora eu vou ter que desdizer tudo. Então, tomem muito cuidado, porque mais do que saber o resultado do estudo, é importante saber se ele é válido e para qual paciente ele se aplica. Senão, você vai fazer um monte de erros grosseiros e não vai tratar bem o seu paciente. E quando você for olhar a população de um estudo, o Wilson, ele já cansou de ouvir falar essa palavra, acho que ele não aguenta mais essa sigla aqui, esse acrônimo, né, Wilson? PICOT. Mas ele é um acrônimo que resume bem o que se vê em um artigo, que é o seguinte: você precisa saber qual é a população, a intervenção, o comparador, o outcome. O que é outcome? É desfecho. Ah, Rema, eu estou vendo aqui um novo remédio para insuficiência cardíaca. Ok, mas o que é que esse artigo quis estudar? Qual é o desfecho? Ou seja, qual o resultado que ele buscou? É ver se o remédio reduz mortalidade ou é apenas ver se o remédio melhora um valor de um biomarcador como BNP, por exemplo, que é um tipo de biomarcador que a gente usa bastante na cardiologia? Qual foi o tempo? Será que ele avaliou aquele resultado em um mês ou em um ano? Isso faz toda a diferença. Então, o PICOT é uma espécie de estrutura que você pode utilizar e eu sugiro vocês seguirem sempre esse roteiro, porque ele te dá uma noção boa. Aqui vem uma parte que até os alunos da Galen, que nem o Wilson, que estão fazendo o curso de pós-graduação, que é um curso até bem completo, bem avançado, eles dão uma suada nessa parte, né, Wilson? Que é a estatística. Mas estatística, pessoal, nada mais é do que uma matemática, uma ciência que vem da matemática e que nos ajuda a lidar com o dado. Quando eu olho o resultado de um estudo, por exemplo, eu estou comparando 2 tratamentos para câncer de mama. Um tratamento A, à base de hormônio, e um tratamento B, à base de quimioterapia.
Também estou falando de estudo hipotético, tá? Enfim, não entendam como algo que necessariamente exista. Mas se você está comparando aquele tratamento, você vai ver um resultado. Ok, uma população de mulheres assim assado, um remédio é o comparador, outro é a intervenção, o desfecho é tamanho do tumor, etc. Só que quando você olha o resultado de um estudo, aquele resultado não é a verdade do universo. Certo? Aquilo é apenas um resultado de uma amostra que você tem de pacientes com aquela doença e que foram submetidos àquele tratamento. Porém, a partir daquele resultado, você consegue deduzir como tratar os pacientes que aparecerem depois com aquela doença, certo? É por isso que a gente lê artigo. A gente não lê artigo apenas por ler, a gente lê para tratar melhor nossos pacientes, para saber o que dá, o que não dá, para ver onde se embasam as diretrizes, os guidelines e as próprias bulas dos medicamentos. Então, quando você olha o resultado de uma pesquisa, você tem que pensar se aquele resultado ele não está contaminado por esses dois monstros aí, ou fantasmas que eu brinco. Um se chama acaso e outro se chama viés. E aqui vem a terceira grande lição da aula. Muito cuidado com algumas ciladas que as pessoas caem nisso aqui. Veja, o acaso, pessoal, é óbvio que o acaso, ele, como o nome diz, né, ele depende de probabilidade. Então, quanto maior o estudo, maior é a tendência de controlar o acaso, certo? Então, se eu jogar uma moeda para cima 5 vezes, pode ser que eu tire 5 vezes cara, simplesmente por um acaso. Agora, se eu jogar para cima 5.000 vezes, é muito provável que vai ficar mais ou menos equilibrado, né? 2.400 e alguma coisa para um lado, 2.500 e pouco para o outro. Então, na hora que eu aumento o tamanho da amostra, eu minimizo o efeito do acaso. Ótimo. Legal. Então, estudo grande é estudo melhor. É verdade, mas nem sempre. Por quê? Porque existe o outro lado, que é o viés. Então, imaginem que eu jogue uma moeda para cima, só que essa moeda tem lá um ímã meio maluco que faz que ela caia só de um lado. Ou seja, é uma moeda enviesada. Então, não adianta eu jogar ela para cima 5.000 ou 5 milhões de vezes, porque não vai ajudar em nada. Então, se você tem um estudo muito grande, cheio de viés, a única coisa que você vai conseguir, por ele ser muito grande, é aumentar a certeza de que você está errado. Então, tomem muito cuidado, porque na hora da metodologia da estatística, pensem sempre nisso. Até que ponto esse resultado foi fruto do acaso? E aí tem várias maneiras. Um é o tal do valor de P, depois a gente pode falar um pouquinho desse danado aqui, mas também olhem bastante o viés, tá certo? Então é para isso que a gente estuda estatística. E aí, como diria o ditado, tamanho não é documento. Então, não se esqueçam disso. Muitas vezes as pessoas ficam impressionadas com um estudo enorme. O próprio New England, uma vez, publicou um estudo com 1 milhão de participantes sugerindo que café reduzia a mortalidade em 30% em relação a não tomar café. Eu amei esse estudo, porque eu sou louco por café. Só que aí era um estudo cheio de vieses, óbvio. Tanto viés ele tinha que o café reduzia, entre aspas, né? Melhor dizendo, ele se associava com redução de mortalidade por qualquer causa, inclusive por acidente de carro. Aí um amigo meu até brincou. Não, é porque o cara toma café, ele fica mais ligado e dirige melhor. Será? Não sei. Mas o fato é que tomem muito cuidado com o estudo que é muito grande, porém é muito cheio de viés, porque nem sempre ele está próximo da verdade. A quarta pergunta são os resultados. Depois que você já entendeu como que o estudo foi feito, aí você vai parar para ver os resultados. E aqui vem a quarta dica da noite. Quando você for ver os resultados, você pode não necessariamente ler o texto. Você pode simplesmente ir atrás das tabelas e das figuras. Ah, Raymond, mas vamos supor que eu estou lendo a tese de doutorado do aluno meu. Aí é diferente.
Vamos supor que eu estou lendo um paper que eu fui convidado para ser autor. É diferente. Então, é lógico que dependendo do que você está fazendo, você tem que ler tudo de maneira completa. Mas, se você está lendo um artigo científico meramente para se informar, você pode ler os resultados de uma maneira mais rápida, mais focada, por meio das tabelas e gráficos. Tá certo? Então, as tabelas e gráficos, basicamente, elas mostram tudo que tem nos resultados, ou pelo menos a maior parte, de uma maneira mais concentrada e mais didática. Então, você pega... Eu vou dar um exemplo, um estudo que nós fizemos do BCRI, junto com o grupo Coalizão, que foi um estudo que testou... Deixa eu pegar aqui meu pointer. Testou duas estratégias, a anticoagulação plena e a anticoagulação profilática em pacientes com COVID. Então, na hora que você olha a tabela, você já dá uma olhada assim, bom, que pacientes foram esses? Qual era a idade deles? Quais eram as comorbidades que eles tinham? Aí você dá uma olhada para saber se faz sentido isso para a população que você está estudando. Imaginem que vocês vejam um estudo, por exemplo, de doença pulmonar obstrutiva crônica, e a média de idade é 45 anos. Você já vai pular para trás. Mas peraí, não tem sentido esse estudo. Não tem nada a ver com os pacientes que eu trato. Ou então, como é muito comum por aí afora, né? É algo que até nas grandes revistas a gente vê. Você pega lá um determinado medicamento, resultado maravilhoso, mas 90% dos pacientes são homens brancos da América do Norte. Opa, mas peraí, nós estamos na América do Sul, nem todo mundo é branco, obviamente, tem várias raças no Brasil, e, logicamente, nem todo mundo é homem. Então, como é que você vai aplicar a risca aquele resultado se ele não tem diversidade? Então, hoje, inclusive, é até algo que as revistas estão até lutando para poder as pessoas tentarem incluir populações mais diversas. Então, tomem muito cuidado para saber quem é esse paciente e saber se ele tem a ver com o seu paciente. Outro ponto importante é o diagrama do estudo. No estudo randomizado, é muito importante vocês saberem isso aqui. Se os pacientes randomizados foram, de fato, os pacientes analisados. Por que isso aqui é importante? Porque a randomização, que nada mais é do que sortear, toda vez que vocês ouvirem essa palavra, lembrem-se que randomizado vem de inglês, que é random. Random significa aleatório, ou seja, sortear. Então, quando eu faço um estudo randomizado, eu estou sorteando o tratamento. Então, com isso, eu consigo fazer com que os dois grupos fiquem mais ou menos parecidos, porque eu não estou escolhendo o tratamento, eu estou sorteando. Só que para garantir que realmente isso vai funcionar, não basta só o sorteio, você tem que garantir que na análise eu analise o paciente conforme ele foi sorteado e não conforme ele foi tratado. Isso é o que nós chamamos de princípio da análise por intenção de tratar. Então, é algo que também a gente tem que tomar muito cuidado e prestar atenção nos estudos que nós lemos. E nos resultados, é muito comum a gente ver aquelas curvas, né? Curva de sobrevida e tal, que, aliás, o pessoal adora ficar esfregando aquilo na nossa cara, na apresentação, no congresso, e todo mundo fica, oh, que legal e tudo. Então, eu vou dar um exemplo de uma curva dessas, que foi também no nosso estudo, esse estudo que eu citei, né, lá do BCRI, e que, se você olhar para essa curva de uma maneira muito rápida, o que é que ela está sugerindo aqui? Que o grupo vermelho, né, daqui nesse gráfico, parece ter uma mortalidade maior do que o grupo azul ao longo do tempo, que são 30 dias. Sendo que o grupo azul é anticoagulação profilática e o vermelho é anticoagulação dose plena. Se você olhar esse gráfico de maneira muito rápida, você pode ter a falsa impressão de que a mortalidade é maior no grupo dose terapêutica. Porém, o gráfico em si não quer dizer nada, pessoal. O que mais importa é esse número aqui. Certo, Wilson? A gente bate muito, a gente fala demais desse número lá no nosso curso, que é risco relativo, ou risk ratio. E esse número nada mais diz o seguinte, que o risco de morte do grupo vermelho em relação ao azul é 1,5, ou seja, é maior. Porém, eu estou 95% confiante que ele está entre 0,9
e 2,5. Ou seja, tanto pode haver uma redução com o vermelho como um aumento. Moral da história, não é uma diferença estatisticamente significativa. Então, quando vocês olharem para um gráfico desse, tomem muito cuidado para não olhar apenas para a figura e ficar maravilhado e derretido só pelo gráfico. Olhem para outros números, como intervalo de confiança, valor de P, porque isso é mais importante do que o gráfico em si. Eu vi uma mão levantada, acho que é o Wilson. Quer perguntar, Wilson? Não, só para chamar a atenção da escala também, né? Que é outra pegadinha que volta e meia, aí não está tão gritante, mas você vê com muita frequência na hora de publicação, você olhar a escala do lado, ela era para ser de 0 a 100, que é de 0 a 30. E aí você parece que as curvas estão com uma separação imensa, mas é porque a escala aumentou para poder parecer que esse resultado é maior do que, na verdade, ele é visualmente. Exatamente. Isso aí é muito comum e, inclusive, o próprio New England é uma revista que pede para não se fazer isso. Na verdade, eles publicam os dois, né? Eles colocam a escala de 100 e a escala que o autor quiser usar, né? Realmente. Agora eu vi dois que levantaram a mão, Wilson. Eu não estou vendo aqui quem é. Sandro. E também outra coisa importante são os pacientes em risco, né? Muitas vezes no 30 dias tem 2 doentes. Começou com 1.000 doentes, no segundo dia todo mundo foi perdido no estudo, e no 30º dia eles têm 1 doente e dá para plotar essa curva, fica linda também, né? Não. Existem tanta perfeita observação. Existem tantas ciladas nessas curvas de sobrevida que dava para fazer uma aula só sobre isso. Mas você tocou no ponto importante. Esse número sob risco, eu nem entrei em detalhes aqui para não aumentar a complexidade, mas como você tocou no assunto, esse número em risco ele é usado para estimar a curva, porque a curva nada mais é do que uma estimativa. A gente chama incidência cumulativa estimada. Só que toda estimativa ela tem uma incerteza. E a incerteza vai ser sempre maior nas pontas do gráfico. Por quê? Porque o número sob risco diminui. Nesse caso aqui, o número sob risco nem foi tão grande, porque a maioria dos pacientes, de fato, eram acompanhados por 30 dias. Mas, às vezes, você pega aquele estudo que é muito longo, que acompanha por 6 anos, e você vê lá na ponta que o número sob risco é bem pequenininho. Então, o que é que você interpreta? Que a ponta, a extremidade final, ela não é confiável, ela é incerta. Então, você deve confiar mais na parte inicial. Perfeita observação. Acho que foi o Lisandro que falou. Tem outra pergunta aí, Wilson? Desculpa, não, acho que uma Só levantada. complementando, Remo, e qualquer pessoa que fez uma pesquisa aí de sobrevida sabe que a dificuldade realmente são as pontas, né? Exatamente. A Lívia pergunta aqui, RR e o valor de P, qual a diferença deles? Ambos utilizam a linha de referência, de tendência? Muito bom. Então, o valor de P nada mais é do que o seguinte: qual é a probabilidade de você ter encontrado um resultado igual ou mais extremo do que aquele, assumindo que não tem diferença entre os grupos, ou seja, a hipótese nula é verdadeira. Então, o valor de P, ele basicamente é uma probabilidade. É uma probabilidade. Você diz assim: eu estou comparando 2 tratamentos. Existe uma diferença entre os dois. Só que essa diferença ou pode ser simplesmente um achado ao acaso, né? Um achado espúrio, ou pode ser a verdade. Se vamos assumir que, na verdade, essa diferença não existe, os 2 grupos são iguais. Qual é a probabilidade? E aí, probabilidade é um conceito matemático, eu nem vou entrar em detalhes, porque o modo como o valor de P é calculado depende muito de várias questões, como a variável, o teste, a maneira da análise e etc. Mas você calcula essa probabilidade e diz o seguinte: olha, a diferença entre esses 2 tratamentos pode existir ou não, mas se não existir diferença, ou seja, a verdade no universo é que os 2 são iguais, a probabilidade de eu ter visto o que eu estou vendo no meu estudo, ela é de 1%. Poxa, 1% é muito pequeno. Então,
Diante disso, eu assumo que não é verdade que eles são iguais. Eles devem ser diferentes. E de onde que veio esse valor de... Por que eu falei 1%? Porque 1% é menor que 5. Então, a gente admite que o valor de P, que nós consideramos estatisticamente, prestem bem atenção nesse termo, estatisticamente significativo, é quando essa probabilidade é menor que 5%. Só que é lógico que você não deve olhar apenas o valor de P, você deve olhar o conjunto da obra, inclusive o tamanho do efeito. Já quando você usa o intervalo de confiança, você também, da mesma maneira, de maneira análoga ao valor de P, você também pode, apenas olhando o intervalo de confiança, Lívia, dizer se é estatisticamente significativo ou não. Por quê? Porque pelo intervalo de confiança, você diz o seguinte, olha, a diferença entre os dois grupos foi de tanto. Porém, eu estou 95% certo de que ela está tão para um lado, ou seja, o remédio é bom, como para o outro, o remédio é ruim. Logo, a diferença não é estatisticamente significativa. Então, o intervalo de confiança, ele tem uma interpretação parecida com o valor de P. Você pode, tanto que aqui nesse gráfico, de propósito, eu não coloquei o valor de P. E como é que eu sei que não é estatisticamente significativo? Porque o que nós chamamos de valor da nulidade aqui, ou seja, a igualdade, é quando o risco relativo é 1. Até porque a igualdade, a razão, né, a relativa entre duas coisas iguais é 1. Então, apenas olhando esse intervalo de confiança, eu nem precisaria do valor de P para dizer que essa diferença não é estatisticamente significativa. Eu acho que tenho mais exemplos para a sua pergunta e a gente pode até colocá-los mais adiante em outros contextos. Tá certo? Posso só fazer uma intervenção rápida? Uhum. Os alunos perguntam muito o que significa esse número 0,9 a 2,46, né? Tudo que está abaixo de 1 é um valor protetor. Então, 0,9, 1 menos 0,9 dá 0,1, né, que dá 10%. Então, nesse caso aí, o remédio poderia reduzir entre 10% ou aumentar em 146% esse efeito. Ou seja, está para norte e para sul. A gente ia lá na cidade de onde eu venho, está em Vila e Xodó. Ou seja, de um extremo ao outro da cidade. Como que eu posso confiar que esse resultado é algo que eu posso utilizar na prática clínica? Então, 1, como o Remo falou, é sem efeito. Acima de 1, se você está falando de risco, aumenta o risco. Abaixo de 1, te protege contra esse risco. Qual a magnitude? É só você fazer 1 menos o menor valor, ou o que está acima do valor é o que está aumentando esse risco, né? Perfeito. Exatamente isso, Wilson. E aí, pessoal, depois que você leu e viu os gráficos e viu os resultados, vem a grande pergunta, que talvez é a que nós mais estamos interessados no final das contas, que é: e agora? O que eu vou fazer com esse resultado? E é aí onde você vai para discussão e conclusão. Vejam só que antes de eu pensar no e agora, eu pensei em todo o resto, principalmente em como o estudo foi feito, para saber se ele realmente é válido. Quando você vai ler uma discussão, basicamente o primeiro parágrafo nada mais é do que um resumo da ópera. Então, o autor escreve lá: nesse estudo nós encontramos isso, isso, assado. Os próximos parágrafos vão nada mais ser do que comparação entre o estudo e os anteriores. Então, por exemplo, quando nós publicamos esse artigo aí que eu mostrei no Lancet, não havia nenhum estudo randomizado ainda sobre anticoagulação em COVID. Então, na discussão, nós ficamos comparando o nosso estudo com os estudos mais simples, que eram os não randomizados. Então, a discussão vai fazer muito isso. Colocar a pesquisa em contexto para que você entenda o que é que ela traz de acréscimo em relação ao que já existe. E o último parágrafo são as fraquezas do estudo, tá certo? A Remo, então, um estudo randomizado duplo cego publicado no New England tem fraqueza? Tem, né, pessoal? Até o Super-Homem tem. Por que um estudo não teria? Então, todo estudo tem limitações. E cuidado que muitas vezes as limitações tem aquelas que são bem fáceis de ver e tem aquelas que são um pouco mais capciosas. E muitas vezes nem todas as limitações estão colocadas no artigo.
E você, como leitor, tem direito de também pensar você mesmo em limitações que não foram colocadas ali. E, por último, vai vir a conclusão. E aí onde talvez boa parte das pessoas escorreguem. Muitas conclusões em grandes revistas não são corretas. Eu tive uma oportunidade de fazer um evento parecido com esse para um grupo lá de Santa Catarina, de oncologistas. E a gente discutiu um artigo no New England que, na hora que terminou a apresentação, eu falei, essa conclusão não está correta. O pessoal tomou um susto. Não, mas como assim New England? Não está correto. Eu vou explicar por quê. Por isso, 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 isso. Então, antes de você aterrissar na conclusão, tenha noção do que veio antes, para você realmente saber se você concorda com aquilo. Porque nem sempre, mesmo numa grande revista, a conclusão é correta. Então, pessoal, esse foi um roteiro bem assim, simples, bem ali do dia a dia prático, para vocês darem, para ajudá-los no dia a dia. E assim como eu falei, né? O mais legal de um momento como esse, Wilson, é a gente ter o bate-papo. Eu coloquei até aí o site da Galen, a gente tem muito material legal lá. Agora a gente está criando um blog sobre várias dessas dicas. Se alguém tiver interesse, tá aí todo a homepage, né? E eu fico à disposição para a gente bater um papo, trocar ideia, ouvir também alguns comentários e perguntas de vocês, tá bom? E mais uma vez, Wilson, queria agradecer o convite e parabenizar também pela iniciativa, porque esse trabalho de educação do corpo clínico, né, que você está fazendo, é muito importante e muito relevante mesmo, tá bom? Então, vamos fazer um debate. Se alguém quiser, eu volto a algum slide para explicar melhor, tá bom? Fiquem à vontade. Remo, eu que agradeço. Aula brilhante, assim, acho que a gente tem que keep it simple, né? Tentar ao máximo tornar isso algo que vire uma conversa de bar entre colegas médicos, né? Que a gente pegue essas ferramentas para que torne cada vez mais fácil que esse assunto gere ferramentas para você fazer uma prática clínica melhor, né? A gente já passou há muito, muito tempo daquela medicina onde a gente fazia o que a opinião do especialista dizia, né? A gente hoje consegue ser muito embasado dentro do que a gente vai fazer enquanto médico pela medicina baseada em evidências. E mais importante, a gente começa a entender as nossas limitações do conhecimento médico e aguçar a nossa curiosidade pelo que tem por vir. O que a gente tem para produzir, o que a gente tem para tirar dúvida. Eu brinco com os alunos que eles estão numa fase que eles ainda vão estudar por livro, que é natural, mas que em pouco tempo eles vão ter que achar o material deles para estudar. E saber medicina baseada em evidência vai te dar esse potencial de saber procurar, saber filtrar, saber entender e saber estudar. O médico, por definição, é um autodidata para a vida inteira, né? Vai chegar um momento em que eles vão estar lendo guideline, que é um amontoado daquilo que já está consolidado. Vai chegar um momento que o guideline não vai ser suficiente para ele, porque as dúvidas dele vão ser do que está sendo produzido agora, eles vão querer ler só artigo. E vai chegar o momento em que eles vão estar onde eu espero encontrar eles, aonde eles vão estar buscando tudo quanto é congresso, entrando no clinicaltrials.org para poder ver quais são os artigos que vão sair, porque as dúvidas que ele tem ainda não estão respondidas. A gente só faz esse caminho se a gente começa do primeiro degrau, que é entender justamente como se lê um artigo científico. Então, esse é o tamanho da importância para mim. É lógico que eu sou apaixonado por isso, então tem um quê de romantização na coisa, mas não é só romantização, é uma ferramenta extremamente importante, né? E, assim, eu agradeço muito que você tenha vindo aqui passar para a gente esses conhecimentos dessa maneira tão palatável, tão simples de se aprender, tá? Muito obrigado, Remo, tá? Eu tenho dúvidas. Posso lançar? Pode. Eu tô procurando aqui no chat, o pessoal agradecendo. Obrigado, pessoal, pelo carinho. E eu vi eu vi uma pergunta, mas acho que a gente já comentou, que a Livian, se não me engano, Olivia, desculpe se eu falo o nome errado, mas ela perguntou sobre o risco relativo ao valor de P. Está respondida a sua pergunta. Se quiser, eu mostro depois o slide de novo. Deixa ela colocar aí no chat. E fiquem à vontade. Wilson, vamos começar com a sua, então, enquanto o pessoal está se aquecendo aí.
eu queria que você desse um pouquinho mais, de uma conversa um pouco mais aprofundada sobre a importância da randomização. Qual é a grande mágica da randomização que faz que esse nome seja trend aí, que a gente olhe, não, quero ver um estudo randomizado, ele é melhor. Qual é a mágica que ela faz na nossa amostra? E um pouquinho mais de entender por que eu tenho que fazer essa análise por intention to treat. Se eu não faço, o que eu faço com a minha randomização? Perfeito. Então, vamos lá, Wilson. A randomização foi um método, dizem que foi desenvolvido aí lá no século XVIII pelo médico James Lind, da Escócia, mas brincam que tem até relato na Bíblia sobre estudo randomizado, até uma história aí curiosa. Mas a randomização, ela nada mais é do que uma maneira de você comparar o que é comparável. Então, vamos supor, eu estou vendo o Lisandro aqui, eu vou fazer uma pequena provocação com a especialidade dele, que você esteja comparando, avaliando uma intervenção cirúrgica e versus uma intervenção menos invasiva como a angioplastia. Eu sei que essa é uma das maiores polêmicas da medicina, mas eu vou pegar como exemplo. Se você comparar um grupo de pacientes do ambulatório que se submeteram à angioplastia versus um grupo que se submeteu à cirurgia, porém a angioplastia e a cirurgia foram escolhidas, de cara, você já deve pensar que esses pacientes vão ser muito diferentes. Porque a escolha de um tratamento ou de outro vai depender de vários fatores. Por exemplo, idade. Pode ser que as pessoas mais idosas tendem a ser tratadas de maneira menos invasiva, porque eles são muito idosos, você fica um pouco mais receoso de oferecer a cirurgia a eles. Da mesma maneira, pacientes com doença coronária mais avançada tendem a receber mais a cirurgia. Por quê? Porque a doença, por ser mais avançada, é mais factível de tratamento pela cirurgia de revascularização do que pelo stent, que é um procedimento endovascular. Então, são tantas diferenças que, na hora que você comparar os dois, você não sabe se o resultado que você está vendo, menos morte, menos infarto, etc., é devido à intervenção estudada, cirurgia versus angioplastia, ou devido a um desses outros fatores que diferenciam os dois grupos. Nós chamamos esses fatores de confundidores ou confundimento. Aí você fala, não, Remo, mas aí é simples, é só eu fazer ajustes estatísticos que eu resolvo o problema. Será? Não necessariamente. Por quê? Porque de uma maneira bem simples, não vou complicar aqui, mas existem dois problemas desses ajustes estatísticos. Primeiro, que eles são modelos matemáticos. Então, eles assumem algumas coisas que não necessariamente são verdades. Segundo, quando você faz os ajustes para esses confundidores, você está ajustando para aquilo que você conseguiu medir. E aquilo que você não consegue, como, por exemplo, motivação, fragilidade, nível socioeconômico, apesar de que dá para medir, mas nem sempre é uma medida tão fácil, você não ajustou. Então, esses ajustes não são perfeitos. E por mais que você tente, a melhor maneira de você ter dois grupos comparáveis é simplesmente sorteando o tratamento. Então, chegou um paciente com doença coronária, doença e múltiplas obstruções nas artérias do coração, o que é que você faz? Sorteia. Um grupo vai para a cirurgia, outro angioplastia. Como você sorteia, não tem como eu ter qualquer outro fator que vai influenciar na determinação do tratamento. Nós chamamos isso de determinação aleatória, é um sorteio. Logo, os dois grupos tenderão a ficar totalmente equilibrados e parecidos em todas as características, tanto naquelas que eu meço, como naquelas que eu não meço. Então, a grande mágica da randomização é essa, Wilson. É você criar dois grupos que são comparáveis e que são praticamente iguais, eles não são exatamente iguais, mas eles são bem equilibrados, exceto pela intervenção sob estudo. Então, na hora que eu olhar o resultado do que aconteceu, só tem uma explicação, é o tratamento. Agora vamos para outra pergunta. E por que eu tenho que analisar conforme foram randomizados e não
conforme eles foram tratados. Veja, vamos imaginar aqui dos pacientes que você randomizou, sorteou para a cirurgia, 30% deles falaram assim, olha, eu não quero fazer cirurgia, tá certo? Eu quero ir para angioplastia, porque o PC aqui, né, é melhor, né? Não é isso, Lisandro? Eu sei que não é verdade, mas às vezes a pessoa fica com aquele, não, eu quero fazer um procedimento menos invasivo e tudo. E 10% dos que foram randomizados para angioplastia, na hora, logo depois, o médico deles mudou de opinião. Não, esse paciente aqui eu mudei minha opinião, eu quero mandar para a cirurgia. Ou seja, você começa a misturar os pacientes. Aí você fala, não, Renio, mas aí não tem problema misturar, porque continuam sendo iguais. Será? Não, não continuam sendo iguais. Porque na hora que você escolhe pacientes de um grupo e vai mandar para o outro, você não está mais randomizando. Então, a única maneira de manter os grupos comparáveis, por mais estranho que isso possa parecer, é compará-los conforme foram sorteados e não conforme foram tratados. Além disso, na prática clínica, principalmente situações como a que eu citei, a pergunta não é qual é o tratamento melhor, é qual o tratamento melhor inicialmente. Porque na prática clínica, eu não falo assim para o meu paciente, olha, eu vou tentar o stent e se não der certo, azar o seu, acabou tudo, não vou mais fazer nada. Não. Se eu oferecer o stent, que é um procedimento menos invasivo, e logo depois eu perceber que ele não está indo bem, ele fica tendo uma complicação chamada reestenose, que é uma obstrução recorrente no próprio stent, o que é que eu falo? Eu chamo o Lisandro e falo, Lisandro, é hora de você entrar no jogo aqui, porque o stent não funcionou. Então, a pergunta clínica é o tratamento inicial. Então, existe um motivo metodológico e um motivo clínico para você fazer a análise por intenção de tratar, tá certo, Wilson? Respondendo a sua pergunta. Agora, eu vi que tem duas mãos levantadas, o Bruno e depois o Lisandro. Eu citei o Lisandro, ele vai falar aqui também. Então, por favor, fiquem à vontade. Só pensar. Vai, Lisandro. Tem uma pergunta da Fernanda no chat também, tá? Vamos lá. Boa noite a todos. Renio, parabéns pela explicação. Breve, sucinta, bastante esclarecedora. Parabéns, Wilson, pela escolha do tema. Realmente é um tema bastante interessante que facilita a vida da gente, né? Eu sou radiologista eu sei que a randomização ela é muito importante, ela só não funciona no TSE, né? Mas fora isso, ela funciona bem. Eu fiz residência médica já há algum tempo, e na época que eu fiz residência média, foi o boom da espectroscopia de prótons para diagnóstico de Alzheimer. Inclusive, uma das minhas preceptoras escreveu um livro só sobre isso. Então, se você tinha um valor lá de colina, acima daquele valor de corte e tal, tem Alzheimer. Abaixo daquele valor, não tem Alzheimer. Beleza, até um dia que nós compramos uma máquina nova, o dono do negócio todo, que é um cara genial, sentou lá para testar a máquina estava um brinco e deu que ele tinha Alzheimer, e o cara novo, obviamente não tinha nada, e aí não tinha como dar Alzheimer nesse cara, e começamos a observar que o negócio não era bem assim. E aí, certo tempo depois, começamos a observar que aquilo ali caiu em total descrédito, e depois de um certo tempo viram assim, que não é tão assim, não é 8 nem 80, é muito intermediário, a ferramenta ela tem utilidade, mas não era bem aquilo, né? Aí depois foi o ciclo o hype cycle de Gartner, né? Que você tem aquele pico da gatilho da inovação, o pico das expectativas infladas, tem uma curva que vai no vale da desilusão, e depois um platô de produtividade, que é mais ou menos onde a gente está. Vi isso acontecer várias e várias vezes no decorrer da vida. Além disso, eu sou de uma cidade grande aqui no interior do estado, chamada Iuna. É uma megalópole, mas ela cultiva hábitos de interior, né? Então, assim, tem uns 28 mil habitantes, e minha avó sempre falava assim, Bruno, nem sempre, nem muito, nem nunca, nem sempre, nem 8, nem 80. E se a esmola demais, o santo desconfia, né? Então, isso se encaixa aí. Vovó não sabia
estatística, mas ela tinha uma experiência. O que eu quero dizer é que, sabendo interpretar um artigo bem interpretado, à luz do que você disse, você poupa todo esse trabalho, todo esse tempo todo. Você consegue, com artigos, sabendo se o artigo é bem feito e falando, esse artigo não vai cair nesses erros. Eu tenho vontade de voltar atrás lá, para ler naquela época da espectroscopia de prótons, quais eram os artigos que falavam, não, isso não é bem assim. Para você olhar, provavelmente esses artigos é que foram bem feitos. Parabéns, gente. Perfeito, Bruno. E eu posso passar a noite inteira e o Wilson vai me ajudar aqui a lembrar exemplos parecidos na cardiologia, né? Em que a gente tinha tratamentos que pareciam promissores e deram errado. Às vezes tem casos também, Bruno, em que eu falava na visita, olha, essa conduta é a correta, e aí 5 anos depois eu tinha que mudar o que eu falava na visita, porque as evidências foram se aperfeiçoando, e, lógico, para falar na visita, você também tem que entender se aquele paciente estava no estudo. Então, foi muito bem lembrado, mas o que aconteceu na radiologia, eu diria que a cardiologia tem muitos exemplos também, tá? Demais. Em relação ao viés, deixa eu só dar mais um exemplo. Há uns 10 anos atrás, surgiu uma entidade nova no diagnóstico do quadril, que é o impacto femoroacetabulado, tipo Camm e do tipo Pincer. Um boom. Gatilho, expectativas infladas, blá, e tudo bem. E aí criou-se um artigo que fez uma revisão, que foi feito o consenso de Lisboa. E o consenso de Lisboa facilitava o diagnóstico e tal. Um amigo meu que é radiologista e mora em Lisboa, ele falou, cara, o consenso foi feito por um grupo aqui que tem muito ortopedista que opera muito quadril, ou seja, tem um viés, não tem jeito. Se você não souber realmente interpretar aquilo ali e ler, você vai cair em muitas armadilhas. Total. Lisandro, você quer fazer um comentário? Temos duas coisas. Assim, no começo da aula, a gente está falando sobre tamanho de amostra, né? Às vezes, muitos colegas olham, eu tenho um estudo de 40 doentes, esse estudo é ruim, e eu tenho um estudo de 1.000 doentes, esse estudo é bom, né? Então, tudo passa por o cálculo da amostra estimada para o estudo, as incidências das doenças. Como a gente tem várias especialidades, as doenças mais raras vão requerer amostras maiores, e as mais incidentes, talvez amostras menores. Então, assim, o número da amostra realmente não traz informação por si só sobre o estudo. Então, assim, conheço tese de doutorado com pouquíssimas analisadas, 8 para cá, 7 para lá, e com um resultado estatisticamente significante. Então, nem sempre o número da amostra traz alguma informação. Outra observação, outro comentário é que a gente tem no INCOR aí já há décadas o estudo MAS, que é um estudo randomizado pelo Dr. Vadio Webb, e que ele começou, na verdade, que o ambulatório do INCOR foi designado para acompanhar os pacientes que recusavam operar, né? Então, ele começou a notar que esses pacientes, ao contrário do que ele imaginava, esses pacientes não estavam morrendo, ele achava que ia morrer todo mundo. E aí que ele começou a seguir esses pacientes, levantar esses dados. Em resumo, foi o poder da observação do Dr. Vadio Webb que trouxe um grande estudo, um dos maiores do INCOR, sem dúvida, e que, assim, todo estudo sai de uma observação do seu dia a dia, alguma coisa, uma incongruência, alguma coisa estranha. Esse sentimento o médico tem que ter, essa observação, que aí o estudo acaba nascendo daí. Assim, dificilmente um grande estudo vai sair assim, o que eu vou fazer de estudo, né? Então, assim, normalmente é do poder da observação, e esse exemplo do Dr. Vadio Webb eu acho que é o melhor que eu consigo lembrar. Perfeito, Lisandro. Eu vou te dar um outro exemplo parecido com esse, que é do Brown. Ele, quando ele começou a fazer os primeiros estudos com fibrinólise, que, aliás, o grupo dele, obviamente, ele não faz mais estudo com fibrinólise, porque hoje a fibrinólise já está estabelecida, a gente já tem até angioplastia e tudo mais. Mas o nome do grupo é Thrombolysis in Myocardial Infarction, que é a sigla TIMI, T-I-M-I. Por quê? Porque os primeiros estudos eram sobre fibrinolítico no infarto. E de onde vieram as ideias do fibrinolítico? Primeiro, observação clínica,
do Dr. Brown, de outras pessoas, mas ele fala muito isso, de que na unidade coronária, hoje é fácil você falar, abre artéria e tudo, mas vai pensar 40 anos atrás, não era assim. Então, eles observavam que tinha paciente que tinha infarto e que necrosava o coração de maneira absurda, tinha outros que não tinham tanto impacto assim, e ninguém sabia ao certo se havia um tempo que você tinha que abrir a artéria. Então, ele começou a ter a observação clínica, foi para a bancada fazer estudos em animais, né, em cães, e depois esse conceito foi testado no estudo prospectivo randomizado duplo cego. Aí tem vários, inclusive o próprio Grupo Time e outros que testaram. Então, foi outro exemplo que me chama muita atenção, mas é aquilo, né? A pesquisa nasce das indagações que a gente tem à beira-leito. Além de vocês, eu vou só dar uma olhada aqui em algumas perguntas da plateia. Uma foi da... eu vi uma aqui a Fernanda perguntou: quem tem interesse em publicar, você indicaria em alguma revista? Qual que seria a dica? Fernando, acho que isso aí dá outra aula, só sobre isso. Mas, assim, de uma maneira muito bate-pronto, quando você quer publicar, você tem que, primeiro para publicar, é importante você ser uma boa leitora. Então, quando você acompanha os periódicos, as novidades na sua área, você vai saber mais ou menos onde é que seu artigo vai aterrissar. Segundo ponto, você tem que entender também qual é o tamanho e a relevância do seu artigo. Não adianta, gente, eu pegar um estudo não randomizado, feito só no Brasil, no meu centro, e querer publicar no New England. Não passa nem pela secretária do editor, certo? Também não adianta eu pegar um estudo e dizer, olha, eu estou fazendo aqui um estudo para testar trombolítico versus... Se bem que ninguém vai testar isso mais, seria antiético. Mas vamos supor que você faz um estudo, mesmo não randomizado, e mostre que abrir a artéria reduz a mortalidade no infarto. É óbvio que isso aí não é novidade nenhuma. E mesmo que você diga, não, mas isso aqui eu estou reproduzindo o que já se conhece aqui no Espírito Santo. Tá, então talvez o máximo que você consiga é publicar numa revista local, mas jamais numa revista internacional. Então depende muito da relevância do seu artigo, o que você está estudando. Quanto mais inédito, maior a relevância, ou seja, maior o impacto da revista. Quanto melhor a metodologia, melhor o impacto. Mas já tocando num ponto que o Lisandro falou aí de tamanho, teve um estudo publicado no Todo-Poderoso New England, com apenas 60 pacientes. Vocês sabiam? Que poderia ser a tese de doutorado de um de nós. Esse estudo, por que ele foi publicado no Todo-Poderoso New England com 60 pacientes? Porque a ideia foi maravilhosa. Ele praticamente mostrou que essa história de mialgia com estatina, para quem tiver interesse nisso, está publicado, como eu falei, no New England. Essa história de dor muscular com estatina, 90% é apenas efeito psicológico, por incrível que pareça. Então, o estudo foi tão criativo, Fernanda, tão bem feito, bem desenhado, tão inovador, que mesmo pequeno publicou no New England. Mas eu diria que essas são dicas gerais. E uma última dica é que é sempre importante você ter um mentor. Quando os meus orientandos vão publicar, eu mesmo entro no campo, eu vejo com eles, eu procuro sugerir jornais, porque sempre é bom o mentor entrar no jogo. E quando eu estava no começo da carreira, a mesma coisa, meus mentores me sugeriam e tudo mais, e a gente via junto, porque o mentor, um dos papéis dele é exatamente esse, tá? Mas tem várias dicas aí que a gente poderia falar aí ao longo de uma aula só sobre isso. E a Lívia perguntou sobre essa história, o que é melhor, isso relativo ao P. Olívia, não existe um melhor que o outro, eles são complementares. Agora, aqui vai uma dica para você. Se você pudesse escolher um para tirar do jornal e dizer, não põe mais isso, não serve para nada, qual que você tiraria? Resposta, o valor de P. Porque se você tiver o risco relativo e o intervalo de confiança, você não precisa do valor de P para interpretar aquele resultado. Agora, se você tem apenas o valor de P, mas não tem o intervalo de confiança, está faltando algo. E cuidado, que tem muito autor que faz isso. Ou seja, ele esconde algo. Hoje, nas melhores revistas, isso não acontece porque os editores não deixam, nem os revisores. Mas cuidado que o intervalo de confiança é mais importante
do que o valor de P. O valor de P, apesar de a gente ter dado muito peso, né, muita importância a ele, ele não é tão importante quanto o intervalo de confiança, está claro? Então, para complementar o comentário que a gente fez aí. Que mais? Wilson? Acho que no chat eu não vi mais uma pergunta, não. Eu vi esses 2 comentários. Só complementando aqui a fala do Lisandro em relação ao tamanho amostral, não é só o tamanho amostral que a gente tem que olhar nesse sentido do que em relação ao estudo, né? A gente gosta muito de estudo randomizado, todo mundo vê muito glamour no estudo randomizado, mas o Lisandro deu, por exemplo, aí o exemplo de doenças raras. Jamais em doenças raras o estudo randomizado vai ser o estudo para poder estudar esse doente, né? Então, a gente entender que, apesar de estar no topo da pirâmide, naquela tão famosa pirâmide, nem toda pergunta tem como estudo randomizado o estudo ideal para poder a gente responder a nossa pergunta, né? Então, às vezes, para doenças mais raras, o estudo caso-controle vai ser melhor, né? A gente vai ter que entender à medida que a gente entende a estrutura de cada tipo de artigo, a gente entende cada vez mais que o estudo randomizado ele é muito importante para algumas perguntas, mas para outras ele é completamente inútil. E isso vem da maturidade do estudo da medicina baseada em evidências, né? A gente não repetir aquelas algumas platitudes, né, de que esse estudo não é randomizado, então ele não serve para nada. Isso é uma platitude, depende de qual é a minha pergunta. Perfeito. Tem uma frase, né, Wilson, que a gente fala nas nossas aulas, que é: não existe um estudo, especificamente um desenho que seja melhor, mas existe o desenho adequado para a pergunta. Acho que esse aqui é o principal. Acho que tem tudo a ver com o que você falou aí. Tem mais... Wilson, você que manda aí você é o acho que 8h37, acho que a gente já abusou demais do seu tempo, o Remo. Acho que talvez eu esteja atrasado nesse último comentário, mas eu queria parabenizar o Remo, que a gente é colega cardiologista, pelo Dia do Cardiologista, e os demais cardiologistas que estão na sala pelo seu dia, essa tão nobre especialidade aí, que talvez seja uma das capitaneadoras aí se é que essa palavra existe, da medicina baseada em evidência, né? E que cada vez mais estressa as fronteiras da medicina baseada em evidências, utilizando metodologias cada vez mais sofisticadas e mais bonitas, como o Rachel, como a gente vem vendo nos últimos tempos, né? Então, parabenizar os cardiologistas que estão na sala, agradecer o Bruno por poder comprar as minhas ideias malucas, tá? Bruno é o nosso vice-presidente, né? O Centro de Estudos está abaixo da vice-presidente, e o Bruno me dá uma liberdade para escolher alguns temas que eu queria agradecer a generosidade dele. E, por último, o Remo, agradecer demais a tua generosidade por poder doar esse seu tempo. A gente sabe o quanto você é ocupado, né? E espero que essa relação seja cada vez mais próxima com o Centro de Estudos daqui, com o nosso embrionário, mas já exitoso centro de pesquisas, né? A gente tem participação em um dos estudos coalizão, né? A gente tem publicação de 2 colegas nossos que estiveram na sala no Lancet, né? O Valdemar e o Bruno Lusório, né? E o Rafael Lusório, me perdoa. E esses são os desafios que estão por vir aí na Unimed Sul Capixaba. A gente aprender cada vez mais pesquisa clínica e começar a praticar pesquisa clínica. Então, parafraseando meu mentor Remo Holanda, stay tuned. Obrigado a todos. Obrigado, Remo. Obrigado, pessoal. Sempre um prazer estar aqui e podem contar conosco aí, não só comigo, como todo o nosso time do BCRI Galen Academy.